de norte a sul, de leste a oeste, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Está no ar a Palavra de Deus, últimas notícias, experiência cristã, tudo para a sua ajuda espiritual. E agora com vocês, Pastor Moabel. Alô, meus irmãos, Pastor Moabel. E hoje vou fazer um vídeo sobre o assunto que tanto se fala, Deus é fiel. E quero dedicar este vídeo ao nosso irmão Paulo Moura, da cidade de Caucaia, Fortaleza. Nós estamos ouvindo sempre que Deus é fiel, como coisa que isso seja uma novidade, quando não é. Seria muito interessante alguém afirmar que Deus não é fiel, né? Vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que diz: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fala-se muito que Deus é fiel, como se isso fosse uma novidade. Mas Deus diz para que nós sejamos fiéis. Isso pouco se fala. Quando eles dizem que Deus é fiel, eles querem dizer que você não sofrerá dano, porque Deus é fiel. É assim que dizem. Mas vamos olhar a vida dos profetas. Jeremias passou algum tempo dentro de um poço. Tinha lama. Foi muito difícil tirar ele de lá. Deus estava com ele. Deus é fiel, mas ele estava lá no poço. José do Egito, Deus estava com ele desde a sua tenra infância. Mas ele esteve na prisão por falsa acusação, pondo em terra o ditado que diz que onde há fumaça há fogo. Ele era inocente. E os outros profetas do passado, que sofreram perseguições, teve um profeta que fugiu para um outro país e o rei mandou buscar ele lá e matou ele. E quando você olha o apóstolo Paulo, que foi o maior cristão de todos os tempos, dito pelos ímpios, os melhores anos da vida dele ele passou na prisão sem poder produzir nada. Deus é fiel, claro que Deus é fiel, mas temos que considerar isto. Você está passando provações, privações, Deus é fiel, Deus está contigo, mas isto não significa que você não sofrerá neste mundo. Neste mundo tereis aflições. É o que a palavra nos afirma. Eles ensinam isso? Não. A única coisa que afirmam é: mostre a sua fé pela sua oferta. Quanto maior for a oferta, mais é a fé da pessoa. Na cabeça deles, na cabeça doentia, maligna deles, na mensagem do diabo, que é assim. Aqui na América, uma casa de $1 milhão é uma casa confortável. Nós temos um pregador que vai ao Brasil e fica pregando mensagem de R$300, R$500, R$900. É como quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Quem dá mais? E a casa de
13 milhões de dólares. Como ele conseguiu? Trabalhando? Não. Vendendo esperanças falsas. Ele esteve aqui na nossa cidade e eu fui assisti-lo há muitos anos atrás. E o que eu vi, eu tenho dificuldade de crer do que eu vi. O que é que eu vi? Derruba primeiro um, e aquela influência de um passa para 2, de 2 passa para 5, de 5 passa para 10, e vai, e depois derruba todo mundo menos eu, né? Eu e os que estavam comigo. Depois, no final de ele derrubar todo mundo, ele pôs a mão na cabeça dele e ele mesmo caiu. Eu vi isso, mas eu tenho dificuldade de assimilar uma coisa dessa. Para enganar o povo. Paulo fez isso? Não fez isso, por favor. O mentor nosso é Paulo, em vida. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora fica esses milionários enganando o povo, né? Nunca dizem Jesus é o Salvador. Não abrem a boca sem ganhar dinheiro. É assim que eles são. Olhe todos os profetas como eles terminaram. Os apóstolos. Paulo decapitado. Tiago e outros, e outros, e outros tiveram fins terríveis. Deus estava com eles? Estava. Deus é fiel? Deus é fiel. Mas Deus não promete uma viagem tranquila. Ele promete uma chegada feliz. Quando o povo saiu do Egito, milhares e milhares e milhares, só 2 homens entraram na terra prometida. Seus filhos, seus netos, seus pais pereceram no deserto, na grande caminhada de 40 anos. Deus estava com eles? Estava. Deus visitava o grupo de Israel que viajava, o povo de Israel visitava. Deus é fiel, Deus é fiel. Mas eles pereceram pelo caminho. Isso o povo tem que ser ensinado. Porque quando estamos em agruras, não lembramos da palavra de Deus, porque ela não nos é ensinada. É ensinada a dar ofertas poupudas, grandiosas. Quem dá mais, quem dá mais. Parece uma venda de escravos. Como disse a palavra, farão negócio de vós. Fazem negócio. Como eu não quero ser uma pessoa que traga más notícias, eu quero dizer que a chegada é garantida. É feliz a chegada. Mas até aquele ponto final, agruras, lágrimas, doenças, perseguições, lobos cruéis. Quando a palavra fala sobre lobos cruéis, muitos deles estão ao nosso lado no púlpito. E sabe qual é a natureza do lobo? O lobo viaja em matilhas. Quando ele vê um homem ao longe, cansado na neve, caminhando, ele começa a segui-lo, porque ele sabe que o homem vai se cansar uma hora. E aí o que acontece? Outros lobos se juntam a eles. E o homem percebe que está sendo seguido, se apavora e começa a correr. Cansa mais rápido. Mas se o homem estiver armado e enfrentá-los,
o primeiro tiro que derrubar um dos lobos, os demais se atiram sobre o lobo ferido e comem ele. Isso é que a história diz. Vocês entendem? Assim são os lobos cruéis do púlpito. Não tem misericórdia de ninguém. Conheço o caso de um desses lobos riquíssimos no Brasil, que tem até uma ilha. Uma senhora chegou para ele e disse: Senhor, estou em grandes dificuldades na minha vida. Eu preciso de ajuda. Ele imediatamente: quanto a senhora tem na bolsa? Eu tenho 20 reais. Se me dê aqui. Pegou 20 reais e disse assim: Deus cuidará de todos os seus problemas financeiros. E foi embora com 20 reais. E ela ficou sem dinheiro até para voltar para casa de ônibus. Vocês entendem? Lobos cruéis. Eles são assim. Estão em toda parte. Se você pensa que é só na sua igreja que está acontecendo isto, lê do engano. Estão em toda parte. E fica estes meninos papagaios repetindo: Deus é fiel. Pare de falar isto. Todo mundo sabe que Deus é fiel. Papagaios. Vamos enfocar a nossa vida na peregrinação que estamos do berço ao túmulo, ou do berço ao arrebatamento da igreja. Vamos focalizar a nossa mente neste particular. Não é melhor assim? João Batista, Deus não estava com ele? Estava. Deus é fiel? É, mas ele perdeu o pescoço. Aprenda isto enquanto há tempo. E o jovem Estevão era um servo de Deus? Era um servo de Deus. Deus é fiel? Deus é fiel. Como é que morreu Estevão? Apedrejado. Fale assim, pense assim, analise assim e ensine assim. Não fique só passando a mão na cabeça do necessitado, dizendo: Deus é fiel. A fidelidade de Deus não nos garante uma viagem feliz nesta vida. Vocês entendem? Quero dizer a vocês que estamos indo para os pontos finais da história da humanidade na Terra. O controle está muito grande. E já dominaram as igrejas, não todas, mas quase todas. E se você me perguntar qual igreja foi dominada, não vou lhe dizer, sabe por quê? Porque não sei. Percebo os sinais, mas eu não vou afirmar esta ou aquela. Portanto, não vamos duvidar que Deus seja fiel. Mas vamos cuidar com as repetições que não dizem nada, que dizem o óbvio, aquilo que todo mundo sabe. Não tem nada para dizer, diz: Deus é fiel. Muito obrigado a todos vocês que estão em todas as partes deste mundo maravilhoso de nosso Deus. Hoje neva muito aqui onde estou. Quase impossível de sair à rua. E muitos estão num clima quente e muito bom. Bom para mim e bom para você também. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja neste mundo
maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.